Em 4 de abril de 2026, um gerente de produto de 26 anos em Pequim, China, fez upload de um arquivo no GitHub. Em menos de 48 horas, milhões de trabalhadores e tecnologias chineses já tinham baixado o arquivo. O vídeo dela sobre esse arquivo recebeu mais de 5 milhões de curtidas só na China. Esse arquivo e o vídeo junto com ele causaram bilhões de dólares em prejuízos para a economia chinesa. E o pior de tudo é que os trabalhadores chineses estão felizes com isso. O Partido Comunista Chinês ainda não baniu essa ferramenta. Eles nem divulgaram o nome de quem postou isso, pois Xi Jinping sabe que não pode fazer isso. Porque banir algo assim significaria admitir algo que eles desesperadamente não querem que o mundo saiba. Esta é uma história sobre como uma geração de chineses de 20 anos está vencendo uma guerra contra Xi Jinping. Eles vencem tão facilmente que Xi Jinping precisou aparecer e pedir para pararem. Ouça só. Espero que todos se lembrem dos ensinamentos do partido. Reconstrução da República Popular, de não perder tempo, não perder tempo, não perder tempo, povo. Corra na pista da juventude para conquistar o futuro da sua geração. Para entender por que isso ocorre, precisamos voltar a 2021. Em abril daquele ano, um cara na China que se autodenominava viajante bondoso postou uma redação de 200 palavras em um fórum chinês. O título desse post era "Ficar deitado é justiça". O argumento dele nesse post era bem simples. Ele estava cansado da vida. Então, ele não ia comprar uma casa, não ia se casar e não ia ter filhos. Em resumo, ele não queria trabalhar por um futuro melhor para si mesmo. Ele, basicamente, ia só ficar deitado, e o Partido Comunista Chinês não podia fazer nada a respeito. Reclamações nas redes sociais não são novidade. Tenho certeza de que vocês já viram isso milhões de vezes. Essa postagem deveria ter caído no esquecimento, como milhões de postagens que reclamam da vida nas redes sociais. Em vez disso, ela foi repostada milhões de vezes. Isso porque descrevia exatamente como todo jovem chinês estava se sentindo. Veja, pelos 30 anos anteriores, o acordo na China era muito simples. Você trabalha no esquema 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Você suporta o sofrimento, como Xi Jinping diz, e em troca seria mais rico que seus pais. Para muitos cidadãos chineses, esse era um ótimo acordo e funcionou por 30 anos. Infelizmente, porém, isso não funciona mais. Em 2023, a taxa de desemprego entre os jovens na China atingiu mais de 21%. Era um número tão alto que o Partido Comunista Chinês anunciou que não publicaria mais esse dado. Depois, eles voltaram um ano depois com uma nova fórmula. Uma fórmula que, convenientemente, não contava nenhum estudante que havia se formado. E adivinha? A fórmula funcionou. O número de desemprego na China magicamente caiu. Isso me lembra uma piada que meus pais contaram. Uma cidade continuava inundando todo ano. Então, o prefeito instala um daqueles postes de medição perto do rio. Sabe, com uma linha vermelha no topo que diz "perigo de enchente". Na próxima tempestade, a água atinge a linha vermelha e os cidadãos entram em pânico. Eles vão à prefeitura exigir a ação do prefeito, que atende ao pedido. Ele vai ao rio, sobe a linha vermelha e diz: "Viu? Não está mais inundando". Foi basicamente o que o Partido Comunista Chinês fez. Em vez de resolver o problema, eles simplesmente redefinem o número que indica que existe um problema. Atualmente, o desemprego entre jovens na China não é tão incomum. Veja este gráfico que compara o desemprego juvenil em vários países. Aqui, você vê os 21% de desemprego entre jovens chineses, número divulgado pelo Partido Comunista Chinês antes de suspender a divulgação. Quando trouxeram a nova fórmula, o desemprego entre jovens chineses caiu para cerca de 16%. E adivinha? Reino Unido, Itália, Chile e Finlândia têm quase o mesmo desemprego jovem. Talvez você pense que isso não é tão grave. Bem, é aqui que o tamanho da China realmente se torna um enorme problema de várias maneiras. Primeiro, o país já tem milhões de pessoas desempregadas. Mas, além disso, há mais 12 milhões de formandos entrando no pior mercado de trabalho dos últimos 30 anos. E aí, adivinha? No ano que vem, haverá um grupo ainda maior de formandos que deve entrar nesse mercado. Agora, é claro, a maioria desses formandos, com sorte, vai conseguir um emprego.
mas cerca de um quinto deles deve ficar desempregado. E isso é ruim. Além disso, a situação piora ao considerar os empregos que algumas dessas pessoas realmente conseguem. Mais de 20% dos entregadores na China, ou seja, pessoas que entregam DoorDash, Uber Eats na China, têm diploma universitário. E além disso, pelo menos 70 mil entregadores têm mestrado. Agora, admito para vocês, 70 mil não é um número tão grande em um país como a China. Mas ainda assim, esses formados, especialmente os que têm mestrado, provavelmente não se imaginavam entregando comida para outras pessoas. Agora, assim como no resto do mundo, na China toda uma geração foi ensinada que estudar muito para o Gaokou levava a uma carreira urbana estável. Esse contrato social está se rompendo. É aqui que quero lembrar vocês da regra de ouro do YouTube, especialmente quando vocês fazem vídeos relacionados à China. Você precisa falar sobre a política do filho único. Tem que falar sobre isso. Veja, cada graduado desempregado ou subempregado é o único filho de 2 pais. E talvez até de 4 avós. Eles investiram tudo na educação dos filhos. E para essas famílias, a situação não parece nada boa. Os filhos deles estão tendo cada vez mais dificuldade para encontrar um emprego. E ao mesmo tempo, Xi Jinping está acabando com algumas das maiores indústrias do país. É aqui que complica. Pois, recentemente, Xi Jinping encerrou a indústria de tutoria na China, que valia cerca de 120 bilhões de dólares anuais. Esse era um grande negócio na China. Agora, Xi Jinping defendia que a educação, especialmente a básica, fosse gratuita. Os pais não deveriam gastar tanto para que seus filhos frequentem o ensino fundamental e a escola primária. Não é uma má ideia, mas acabar com uma indústria desse porte deixaria muitas pessoas desempregadas. Além disso, não estão sendo criados novos empregos. Na verdade, essa crise foi tão grave que Xi Jinping agora está voltando atrás no que diz e afrouxando as restrições sobre a indústria de tutoria. Ele causou toda essa confusão sem motivo. Quem mais sofreu foram os empresários do setor de tutoria e os jovens que dependem dos empregos que essa indústria oferece após a formação. Assim, espero que agora faça mais sentido por que os estudantes chineses estão começando a aderir ao Lying Flat. Em 2022, a situação piorou ainda mais. Lying Flat evoluiu para algo mais sombrio. Era Bailan, ou em inglês, Let It Rot. Enquanto Lying Flat dizia, "Ei, eu não vou jogar o seu jogo", Bailan basicamente significa "eu não vou jogar o seu jogo" e meio que espero que você também perca. Agora, 2022 foi o ano do grande lockdown chinês. O lockdown da Covid, quando Xi Jinping queria alcançar seu objetivo impossível de Covid-0. É por isso que ele trancou 25 milhões de pessoas em Xangai dentro de seus apartamentos por 2 meses. Drones sobrevoavam os prédios, instruindo moradores a controlar o desejo de liberdade de suas almas. As pessoas estavam literalmente passando fome em prédios altos, enquanto as autoridades do PCC faziam coletivas de imprensa dizendo que o abastecimento de comida era abundante. E então, algo quebrou. Em novembro de 2022, um incêndio em um prédio em Urumqi matou 10 pessoas, que estavam literalmente trancadas dentro de seus apartamentos. Ou seja, eles não podiam sair mesmo que quisessem. As portas estavam acorrentadas por fora, então as pessoas dentro não podiam sair do confinamento. E isso gerou uma reação enorme que Xi Jinping não esperava. Milhares, talvez dezenas de milhares de cidadãos chineses foram às ruas em Xangai, Pequim, Chengdu, Wuhan e em muitos outros lugares. Essas pessoas estavam tão cansadas do lockdown que chegaram a gritar publicamente: "Abaixo Xi Jinping! Abaixo o Partido Comunista Chinês!" Algo assim não acontece na China desde 1989, o massacre da Praça Tiananmen. O Partido Comunista Chinês entrou em modo de pânico total. Em algumas cidades, as pessoas não podiam nem fazer cartazes para levar ao protesto. As pessoas passaram a levantar só uma folha de papel em branco. Pessoas foram presas por levantar uma folha em branco, pois o governo via isso como protesto contra suas políticas. Mas adivinha? Apesar de toda a repressão, isso realmente funcionou. Em poucas semanas, Xi Jinping fez algo que nunca tinha feito antes. Ele abandonou toda a sua política de Covid-0. Em uma coletiva de imprensa, toda a China mudou da noite para o dia.
Os manifestantes aprenderam algo que o Partido Comunista Chinês não queria que eles aprendessem. O regime podia recuar se a reação fosse forte o suficiente. Isso significava que o Lying Flat e o Bailan continuaram e pioraram ainda mais. Em 2023, o Bailan havia assumido uma nova forma. Adultos com mestrado de grandes universidades como Tsinghua ou Universidade de Pequim, basicamente os equivalentes chineses de Harvard e MIT, começaram a voltar a morar com os pais. Chamavam-se filhos em tempo integral. Eles tratavam isso como um trabalho, mas para mim parece aposentadoria. Tudo o que eles faziam era jantar com os pais, levá-los ao médico, cuidar dos avós e qualquer outra coisa que precisassem fazer para apoiar os pais. Mas em troca, eles esperam um salário em torno de 4.000 a 8.000 yuans por mês. Isso dá cerca de 500 a 1.100 dólares por mês. É importante esclarecer que são jovens de 27 anos, com diplomas de elite na China, que calcularam como desejam viver. Eles analisaram o mercado de trabalho chinês e as economias de aposentadoria dos pais, e decidiram que era melhor viver como filhos em tempo integral. Agora, isso não é um caso isolado. Em 2023, estima-se que 16 milhões de jovens chineses se autodenominavam filhos em tempo integral. Isso se tornou um grande fenômeno social. E então, em 2025, piorou. Bailan assumiu sua forma final, Pessoas-Rato. A hashtag Pessoas-Rato. Nas redes sociais chinesas, passou de 10 milhões de visualizações. Hashtags como Pessoa Rato Orgulhosa ou Na Cama o Dia Todo viralizavam nas redes sociais chinesas, antes de serem apagadas pelos sensores do PCC. Então, essas hashtags eram imediatamente repostadas como a nova variação do mesmo nome. Deixe-me mostrar como é um dia na vida de alguém que se chama de Pessoa Rato. Essas pessoas são, em sua maioria, adolescentes da geração Z que não têm emprego. Então, a rotina diária deles consiste em ficar na cama por 3 horas depois de acordar, se lavar um pouco depois disso, dormir mais 5 horas, não comer nada até que os pais os acordem à noite. E então, todo esse ciclo continua. Eles jantam, voltam a dormir, depois acordam na manhã seguinte, ficam ainda mais tempo na cama e só saem da cama quando precisam acordar de novo para o jantar. Basicamente, como ratos. Evitam a luz, a rotina e as expectativas sociais. Tudo isso está tendo um impacto real na economia. E não estou falando só das pessoas rato. Estou falando de tudo isso. Deixe apodrecer, Bailan e depois pessoas rato. Isso está prejudicando a economia, o que, por sua vez, está piorando a situação para os novos estudantes que querem entrar no mercado de trabalho. O que significa que alguns desses estudantes estão se juntando a esse grupo de pessoas que basicamente desistiram de tentar. Na verdade, no final de 2024, um economista chinês chamado Gao Shenwen disse em voz alta aquilo que ninguém queria dizer. Durante um discurso em uma conferência de investidores em Xinjiang, ele fez 3 revelações bombásticas. A primeira delas é que o crescimento do PIB chinês foi superestimado em cerca de 3 pontos percentuais a cada ano. Isso tem grandes consequências. Ele afirmou que o milagre econômico da China nos últimos 3 anos foi, em grande parte, uma ficção estatística. Foi uma mentira, e cerca de 40 a 50 milhões de pessoas que deveriam ter emprego não têm. O Partido Comunista Chinês mente sobre o emprego no país. A segunda bomba que ele soltou foi ao falar sobre a divisão geracional. Ele disse que, após a pandemia, a China passou a ser composta por idosos vibrantes e jovens sem vida, que estão desesperados para alcançar uma situação melhor. Essa foi a parte mais importante do discurso dele, porque essa citação que ele mencionou repercutiu entre a população mais jovem da China e rapidamente viralizou em todas as redes sociais chinesas. A frase de efeito que mais pegou foi quando ele disse que os jovens chineses estavam apagando as luzes e comendo macarrão. Isso é uma gíria do mercado de investimentos chinês, que basicamente é usada para descrever alguém que está sem sorte depois de perder muito dinheiro na bolsa de valores. Ele estava dizendo que uma geração inteira é basicamente como alguém que acabou de ter azar na bolsa de valores. Esse momento foi marcante na China, porque esse homem não era dissidente, nem odiava o Partido Comunista Chinês. Ele não era alguém que, você sabe, morava no exterior e só falava mal da China. Ele era o economista-chefe de uma das principais corretoras estatais da China. Então, quando alguém com o acesso dele e com a lealdade dele ao governo diz alguma coisa, você sabe que ele não está fazendo isso só para criticar o governo ou o partido.
ele está falando a verdade. Mas, infelizmente, o Partido Comunista Chinês não viu dessa forma, porque em menos de 48 horas após esse discurso viralizar, ele foi basicamente apagado da internet chinesa. O discurso completo dele foi deletado, assim como sua conta no WeChat e outras contas em redes sociais. E o Partido Comunista Chinês basicamente enviou uma mensagem para todos os outros economistas, dizendo: olha, esse é um assunto sobre o qual vocês não podem falar. Ele só dizia o que achava ser verdade. Mas isso foi demais para o Partido Comunista Chinês. Tudo isso nos leva de volta ao dia 4 de abril de 2026, o upload no GitHub que mencionamos no início do vídeo. Essa ferramenta foi lançada por essa garota, Coque Zhu. Ela tem 26 anos. Ela é gerente de produto de IA e mora em Pequim. E para entender o que ela lançou, você precisa entender o que tem acontecido com os trabalhadores de tecnologia chineses nos últimos meses. Empresas de tecnologia chinesas passaram a adotar práticas distópicas, mesmo para os padrões do Partido Comunista Chinês. Eles exigiam que engenheiros e funcionários registrassem todos os detalhes do trabalho, decisões e pensamentos, para que uma ferramenta de IA coletasse tudo e a empresa pudesse transformar essas informações em um agente de IA. Depois, poderiam demitir todos os funcionários ou reduzir o quadro de funcionários, ou seja, menos empregos para trabalhadores chineses. Para os trabalhadores, era uma situação assustadora. Imagine seu chefe querendo que você trabalhe. Claro, você quer fazer um bom trabalho, mas lá no fundo, você sabe que existe uma IA rastreando tudo o que você faz. Assim, um dia ela pode te substituir. É exatamente por isso que a ferramenta do GitHub viralizou. Era uma ferramenta feita para lutar contra a IA que queria substituir os trabalhadores. Deixe-me explicar como essa ferramenta funciona. Ela tem 3 modos: sabotagem leve, média e pesada. Dependendo de quão de perto seu chefe está te observando, a Antilusiadores que está rastreando cada um dos seus movimentos é alimentada. Material e dados que são tão deliberadamente corrompidos, tão basicamente errados, que o agente de IA resultante criado com esses dados se torna inútil. E se você jogar suas cartas direito, seu chefe não vai conseguir perceber nada do que você fez de errado, porque os registros que esse agente ou essa ferramenta está gerando parecem muito reais. Na verdade, Coque Zhu disse à MIT Technology Review, e eu cito: "Eu originalmente queria escrever uma opinião, mas decidi que seria mais útil criar algo que combatesse esse problema." E essa é a energia que toda uma geração de chineses está sentindo. Agora, lembra do que eu te falei no começo? O Partido Comunista Chinês ainda não proibiu essa ferramenta. Proibir isso seria admitir publicamente que trabalhadores de tecnologia chineses estão sendo forçados a treinar seus próprios substitutos. E isso é algo que Pequim definitivamente não quer fazer. Agora, essa ferramenta de IA é apenas um dos pilares da revolução que os trabalhadores chineses estão realizando. O segundo pilar é algo chamado de filosofia Run. Agora, a palavra Run aqui é um trocadilho em chinês. Em mandarim, o caractere Run soa basicamente idêntico à palavra lucrativo. Quando jovens chineses dizem que estão correndo, querem dizer que é vantajoso sair do país. Esse é o trocadilho. Na prática, a filosofia Run se parece com um enorme manual colaborativo sobre como sair da China antes que as coisas piorem. Vá a qualquer plataforma de mídia social chinesa e você encontrará tópicos onde jovens chineses criam guias incrivelmente detalhados sobre como deixar o país. Eles comentam sobre o Express Entry do Canadá, o visto para profissionais qualificados do Japão e o programa de tecnologia de Singapura. Eles discutem para qual país podem ir e a facilidade de entrada. Quais documentos levar? O que falar ao oficial de imigração no aeroporto e durante a entrevista de visto. Eles também compartilham dicas sobre como realmente transferir dinheiro para fora do país. Na China, ficou muito mais difícil transferir dinheiro para fora após as novas regras da SAFE. Essas regras exigem que bancos chineses sinalizem transferências transfronteiriças acima de 5.000 yuans, cerca de 1.000. E os bancos também são obrigados a manter registros das transações arquivados por 10 anos. Com essas regras, o Partido Comunista Chinês está financeiramente fechando suas fronteiras, não para impedir entradas, mas saídas. Por isso, jovens chineses estão fugindo como nunca. Canadá, Japão e Singapura seguem como principais destinos para talentos do país. Mas, ultimamente, México e Hungria também começaram a aparecer nessas listas. E vocês querem saber qual é a resposta de Pequim para tudo isso? Bem, é bem parecido com o que Cuba fez sob Fidel Castro.
Pequim rotulou a filosofia Han como antipatriótica, que é exatamente a mesma palavra que todo regime em colapso na história usou para descrever seus imigrantes.